Olá, meninos, sejam bem-vindos a esta videoaula. Vamos começar bem a nossa aula com nossa acolhida. Vamos pedir a Deus que nos proteja essa semana, toda a semana, né, de hoje até a próxima, e depois vamos nos renovar de novo. Pedir que também proteja aqueles que a gente gosta, que a gente ama, que estão próximos da gente ou não. Pedir a Deus muitas bênçãos sobre toda a humanidade, né, que a gente precisa, todo mundo precisa de Deus, principalmente agora, nessa pandemia, onde são muitas dúvidas, enfim, vamos colocar nas mãos de Deus que tudo Ele pode fazer, tudo Ele sabe. Também de nossa mãe Maria, né, com sua sabedoria, com seu amor, com sua ternura que cuida da gente. Vamos nos consagrar também. Se você não está em um lugar que seja bom para oração, que não se concentre, eu peço que você vá rapidinho, só para fazer a acolhida, tá? Para um lugar que você se sinta à vontade. Coloque seu fone, feche seus olhos e assim você vai ter um resultado bem melhor, né? Sobre essa parte religiosa. Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como um filho de propriedade vossa. Amém. Garotos, nós iremos rever os assuntos de junho e julho, alguns assuntos, tá? Os principais. A gente viu na aula de 15 dias atrás a revisão do mês de maio. Você vai fazer a sua atividade essa semana. O seguinte, ó, bem simples, é um parágrafo de 3 a 5 linhas descrevendo a sua rotina, como é a sua semana, o seu final de semana, na sua casa, né, onde você, os lugares que você possa estar indo, enfim, você vai falar aí a como é isso em inglês, vai falar em inglês, mas também eu quero a tradução lá embaixo, tá? Faz os dois parágrafos, o parágrafo do inglês e o parágrafo do português. Que a gente vai ver, deixa eu ver, de junho, passados verbos e a pronúncia do ED, e de julho, could e used to. Passado simples é usado para falar sobre eventos e ações que aconteceram em um momento definido no passado. Isso é importante falar. Sempre eu digo que no inglês são detalhes. Você não pode deixar passar os detalhes, senão erra, senão tem algum probleminha. Passado, obviamente, a gente usa para falar coisas do passado, né? Só que aqui ele dá um detalhe muito importante, que é um momento definido. Quando não sabe quando foi, o que aconteceu, quando não está definido, a gente também usa passado, mas é outros tipos. Quando se fala de passado simples, que é o nosso assunto, é para ações que a gente sabe quando aconteceu. Por mais que você não diga exatamente quando aconteceu, não exemplifique ou então é, não deixa assim tão claro, mas é de um entendimento tão grande que as pessoas já sabem quando foi aquilo. Pode ter sido um acontecimento assim histórico, alguma coisa que é tipo universal, que todo mundo sabe quando foi, já está definido automaticamente, né? Aí nesse caso não precisa dar tantos detalhes, mas se for uma coisa mais casual, tem que sim dizer quando foi. Essas frases aqui, ó, que tá, peguei do livro de vocês, essas imagens, só pra gente debater. I mopped the floor yesterday. I mopped the floor yesterday. Eu esfreguei, passei o pano no chão ontem. I washed the dishes yesterday. I washed the dishes yesterday. Eu lavei as louças, limpei as louças ontem também. Yesterday significa ontem. Lembrando aqui, ó, que a parte definida, né? O passado definido, sabe quando foi isso. E algumas palavras que vocês vão precisar para definir esse tempo, quando foi essas ações, quando foram. Exemplo, last night, última noite, no caso ontem à noite. Month,
last month, último mês, mês passado. Last week, última semana, que é a semana passada. Yesterday, ontem, como vocês já viram aqui. 2 weeks ago, 2 semanas atrás, uma semana, a semana atrás, 10, enfim. 2 weeks ago, 2 semanas atrás. Essa primeira parte só para você entender quando a gente vai usar o passado simples, tá? Só uma forma geral aqui. Não tá com tantos detalhes ainda não. Não se preocupe não, que você não tá perdido não, tá? É só isso mesmo, essa primeira parte. Quero que você entenda que o passado simples ele vai ser usado para dizer momentos definidos no passado. Esse é o objetivo dessa primeira parte. Desculpa. E também aqui algumas palavras que vocês algumas dicas que vai aparecer nessas frases aí deste assunto. Essas que estão aqui de vermelho, ó. Forma positiva. Quando é que eu vou, como é que eu faço? Quero falar uma frase do nada, Júnior, eu lembrei aqui uma coisa que aconteceu ontem, quero falar em inglês, não sei como é. É uma frase positiva. Então, preste atenção aí, ó. Lucia played soccer when she was a child. Lucia played soccer when she was a child. Lúcia jogou futebol quando ela era uma criança. Observação, seguindo essa sequência. Sujeito, quem é? É a Lúcia, é o Isaac, you, você, we, tanto faz. Pode ser o nome de alguém, o nome próprio, ou pode ser um pronome. I, he, she, it, we, aqueles que você já sabe, né? Que acompanha o verbo to be, pronome pessoal. Depois vai vir um verbo, qualquer verbo que seja regular, porque a gente está trabalhando aqui com o regular. Vai vir o ed depois desse verbo, porque é uma característica do verbo regular ter o ed quando ele está no passado. E o complemento dessa frase, tá bom? Complemento com a data específica, com o tempo específico daquele passado. Por isso que eu coloquei aqui, ó, em destaque o ed, porque faz parte desse assunto. Tem que haver. Quando se tem uma frase no passado e que o verbo utilizado ele é regular, então tem que colocar o ed nesse verbo. Play vai ficar played. Só play é jogar. Played, jogou. Lúcia jogou futebol, jogava futebol. Call é ligar. Called, ligou. Isaac ligou para sua mãe. Study com Y, aqui já entra a regra do Y. Quando o verbo termina em Y e antes dele é uma consoante, então você tem que tirar o Y para colocar IED, tá? É o único detalhe que você tem que lembrar. You studied Spanish, você estudava espanhol, você estudou espanhol. We started a new project, nós começamos um novo projeto. Quando você quer falar uma frase no sentido negativo, né, que no caso vai usar o não, você vai observar que vai ter o didn't na frase e que não vai ter mais o ed. O ed é só para a forma positiva. Exemplos. Lúcia didn't play soccer when she was a child. Lúcia não jogou futebol quando ela era uma criança. O didn't já está me dizendo que essa frase ela é negativa, está na cara, né, que significa não, didn't. Mas também é importante lembrar que ele é usado para dizer que essa frase está no passado. Existem alguns tipos de não. Existe o não do presente, existe o não do passado, existe o não do futuro. Existe o não que não se encaixa em nenhum, né? Assim, tipo aleatório. É o no. Não tem como saber qual é o tempo, NO. Mas aqui, quando se fala dessa parte gramatical, o didn't está dizendo, serve para frase no passado. Então, quando eu digo Lúcia didn't play, automaticamente já transforma esse verbo em não jogava, não jogou, tá? Aí a sequência é sujeito, mais o didn't, que significa não, mais o verbo que vai ser transformado automaticamente no passado por conta da presença do didn't. Não tem como eu falar assim, ó. Lúcia não joga futebol. Quando tem o didn't, o play já, ó, vai logo para o passado,
certo? É involuntário. Isso aqui, pareceu didn't, o verbo já está no passado. Dá pra entender? As regrinhas, né? Você vai colocar, regra geral, colocar o ed quando o verbo é regular. Então, play, played, start, started, call, called. O CVC, quando o verbo termina em uma consoante, vogal consoante, você vai dobrar a última consoante. Você sabe muito bem implicar essa regra. E a regra do Y é Y, quando termina em Y após uma consoante, você vai tirar para colocar IED. Na vogal não acontece nada. Ó. Play terminou em Y e antes dele é uma vogal, vogal A. Então só coloca o ED. Deixa ele lá mesmo, o Y, e coloca o ED. Os exemplos, né? Lúcia played, Isaac called, you studied, we started. Na interrogativa, você vai usar o did no começo da frase. O verbo também não vai ter ed, mas é a mesma coisa do didn't. O didn't eu sei que é uma frase negativa e que ela está no passado. O did eu sei que é uma frase interrogativa e ela está no passado, tá? Então já transforma o verbo automaticamente também. Quando eu digo did Lúcia play soccer, eu estou perguntando, né? Lúcia jogou futebol? Ah, Júlio, mas play é jogar, então eu não posso pensar que é jogou. Tem que pensar, por quê? Porque o did está dizendo isso. Automaticamente ele já induz você a fazer isso, que é pensar esse verbo no passado. Sequência, did, mais o sujeito, mais o verbo, sem o ed, né? E o complemento. E as respostas você vai dizer, se for curto, né? Yes, aí o sujeito, did, I did, he did, she did, depende de quem seja. E se for na negativa, no, mesma coisa. She did, I didn't, we didn't. Tá certo? Alguns verbos, exemplos, né? Ah, como é que eu vou saber qual é o verbo regular e tudo mais? Porque existem os verbos regulares e os irregulares. Isso aí é fato que existe. O problema é saber qual é um, qual é o outro, né? E o problema maior é porque a gente tem que decorar qual é regular, qual é irregular, porque não existe uma fórmula, não é a gente que escolhe, não é tipo você olhar e já perceber. Ah, eu percebi aqui que ele é regular ou irregular. Não tem como. Só sabe quando já está no passado. O problema é até chegar ao passado, né? O que eu quero falar é o seguinte, ó, que os verbos eles vão normal vai estar em no presente. Aqui, ó, to ask, to believe, to call, to close, to dance. Não tem como eu saber se um verbo desse ele é regular ou irregular. Só vou saber quando está no passado, ó, porque vai terminar em ed. Só que alguns não vai terminar em ed, vai terminar em outras coisas. Esses são os irregulares. Aí você tem que ir no dicionário pegar, saber se ele é regular ou irregular. É a única forma, indo no dicionário para saber se ele é regular ou irregular. Essa tabela aqui que eu trouxe são exemplos de irregulares, né? Que é o nosso assunto, só para você ver. Para aprender esses verbos, são exemplos de verbos regulares. Já está tudo fácil aqui. Já estou dizendo, já estou dando as dicas para você decorar esses verbos aqui, ó, para memorizar. Tem a parte da pronúncia dos verbos, né? Aliás, dos verbos não, do ed no final dos verbos. Tem a sem vibração, que é a unvoiced, e também tem a com vibração, voiced, tá? Aqui simboliza, ó, sem essa agitação, simboliza tipo um tremorzinho nas cordas vocais, né? E aqui é sem. Exemplos, se você fizer esse exercício, ó, faz esse movimento aqui de tipo pegar alguma coisa, né? E coloca aqui nas cordas, desculpa, e vai falando. Fat, come, pitch, sip, tone, thin, thick, pressure. Vai tremer bem pouquinho, obviamente, né? Porque você está falando, é bem sutil. Agora, quando você pronunciar essas aqui, já é mais forte. Vet, gun, bait, zip, down, gin, des, pleasure. O certo é você fazer assim, ó.
primeiro uma desce, depois desce. Bora lá. Fat, vet, fat, vet. Você tem que procurar bem onde tá saindo a vibração, porque não é todo lugar da garganta que você vai conseguir identificar bem, tá? Fat, vet, fat, vet. Come, gum, come, gum. Pit, bit, pit, bit. E por aí vai, né? Agora, quando é que eu vou saber o som do ED? Tem três sons, pessoal. O ED no final do verbo vai modificar de acordo com o final daquele verbo, certo? Eu vou colocar o ED, tudo vai terminar em ED quando for regular, certo? Mas você vai observar qual é a terminação desse verbo antes de colocar ED. Exemplo, se antes de colocar o ED ele terminou em sons de P, de F, de K, esse ED vai ter som de T. Ou seja, quando os verbos eles não têm a vibração, que são esses daqui, ó, são os unvoiced, a parte do azul, o ED vai ter som de T, certo? São os exemplos aqui, ó, S, sh, ch, j, z, p, f, k, ou p, k, f, para você lembrar. P, f, k, esses sons. Se terminar em som de P, de F, de K, o ED vai ter som de T, vai ser et, tá? Exemplo, look at, look at. O ED vai ter som de et, look at. Quando o ED tá com termina em som de B, G, B, G, L, M, N, V, ou seja, já tem essa vibração, vai ter som, o ED vai ter som de D, só o D mesmo. Exemplo, cleaned, 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 tá? É o D, D. E quando o ED termina em D ou T, na letra D ou T, já vai ter som de ed, ed. Exemplo, needed, wanted, ate, ate, de, tá bom? Sempre vai ser assim, ó, needed, wanted. Aqui para facilitar, ó. O ED com som de ed, quando terminar nas letras T e D. O ED com som de T, quando ele não tiver vibração. Exemplo, P, Q, F, S. E o ED com som de D vai ser com vibração. B, V, R, M, N, Z e todas as vogais. Vamos aqui repetir, ó. Visited com som de ED. Ed. Visited, started, painted, assisted, needed, tainted, mended. O ED com som de T. Worked, wanted, finished, pushed, passed, kissed, dropped, danced, fixed. Tá? Apesar de ter o ED no final, gente, mas não vai ser som de D, ED, vai ser som de T. E o ED com som de D mesmo. Closed, rubbed, hugged, called, charmed, planned, tired, loved, played. Ok? O code, o assunto code, quando a gente usa, para que serve? É a passability, uma habilidade que está no passado. Posso falar could para positiva, could not, que é o couldn't. E você vai lembrar que uma habilidade sua no passado. Beleza. Pode acontecer que você saiba ainda fazer isso, mas o foco não é agora. O foco é lembrar o que você fazia antes, tá? Quando a menina diz, ó, I could build a block tower when I was 3 years old. Eu podia construir um bloco de torres quando eu tinha 3 anos de idade. O foco aqui é o passado. A habilidade dela nesse tempo, quando ela tinha 3 anos, eu podia. Could é o passado do verbo can. Can é poder, conseguir. Então, could é podia, conseguia. Michael could swim when
he was 5. Michael podia nadar quando ele tinha 5 anos de idade. Ou Michael couldn't swim when he was 5. Ele não podia nadar. Jeff could write his name when he was 6. Ou então, Jeff couldn't write his name when he was 6. Jeff podia escrever seu nome quando tinha 6 anos. Ou então, Jeff não podia escrever o nome dele quando tinha 6 anos de idade. E o último assunto, used to, a gente usa para algo que aconteceu, que acontecia, na verdade, com frequência durante um período no passado. Você não faz mais. Isso aqui já é diferente, tá? Você fazia, mas não faz mais. Ela dizia, menina, costumava, tá? When I was a kid, quando eu era uma criança, I used to play with dolls at my cousin's house. Quando eu era criança, eu costumava de brincar de boneca na casa das minhas primas. Essa menina fazia isso quando era criança, não vai mais. Então, quando essa coisa que acontecia, a gente vai usar o used to, que é o costumava. Ela costumava fazer isso, brincar com as primas, né, de boneca. She used to be fly a kite at the beach. Ela costumava soltar pipa na praia. She used to cry a lot in the school. Ela costumava chorar muito na escola. Só para você entender mais frases aí com used to. Então é isso, meninos, nossa revisão de hoje, nossa revisão dos meses de junho e julho. Espero que você tenha lembrado. Foi mais rápido, né? Porque vocês já tinham visto o assunto com detalhes. Esta é a minha mensagem, tá? Vai ser o enigma. Você descobrir qual é o meu desejo para essa semana para vocês. Tá dois aí, tá super fácil essa frase. E que vai dar tudo certo, tá bom? Também desejo isso. Abraço e até mais.